Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, mais um programa do Câncer, Por quê? Qual o caminho? Eu sou Fernando Lissa, sou cirurgião oncológico. Primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui, para levar a informação, que essa informação possa estar salvando vidas. Agradecer a Bapai Church pela oportunidade, em nome do pastor Thelmo Martinello, por ter confiado a mim a possibilidade de estar aqui falando com vocês. Bom, nos dois últimos programas conversamos com o Tiago, que é líder aqui do Raízes, né, que é a escola teológica, e o pastor Lucas Darouti, a respeito de testemunhos. E eu pincelei um pouco a respeito de um livro, né, que é de o autor, ele é uma pessoa que teve câncer no americano, e ele, a partir disso ele entrevistou mais de 15 mil pessoas, a respeito do que era importante, o que essas pessoas passaram, que todas essas pessoas achavam que era importante no momento que você tem o diagnóstico, o que fazer. Então, vou falar um pouco mais hoje de qual o caminho, né? Os grandes centros oncológicos nos Estados Unidos têm nós chamamos guideline, quer dizer que é uma linha de guia, né, em termos de tratamento no câncer. E só que toda essa linha, esse guideline, esse tratamento que vem como se fosse um fluxograma, ali embaixo fala que esse é um guia, mas não quer dizer que seja que você tem que seguir esse caminho. Porém, as pessoas que estudaram a respeito daquele assunto entendem que aquele é o melhor caminho. Não é o único caminho, mas que ele é o melhor caminho. Mas cada pessoa pode ter o seu caminho, né? Pode se entender que para si próprio, então pode ser caminhar para cá ou para lá, mas quando a gente, dentro da medicina, tenta estabelecer esse guideline, estabelecer esse fluxograma, é porque são pessoas que estão atrás disso, são pessoas inteligentes, estudiosas, que entendem, né, por meio de estudos científicos, né, estudos científicos esses sérios, que esse é o melhor caminho a tomar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Ele tem o nome dele são 50 atitudes essenciais, tá? Que você deve tomar no momento que tem um diagnóstico. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? Hoje, que são 5 etapas. São 7 etapas, certo? Então, dessas 7 etapas, tem itens junto a elas. Então, a primeira etapa é entender o diagnóstico. Por que é tão importante entender o diagnóstico? Eu me lembro que na época da cirurgia geral, eu tinha um professor, nós passávamos nos quartos para fazer a visita, e muitos dos pacientes não sabiam nem por que tinha, não sabiam nem o que ia ser tratado. Né, então, isso é muito ruim, porque se a pessoa não sabe o que tem, se a pessoa não sabe a doença que tem, como que ela pode, vamos colocar assim, pensar positivo, entender a sua doença, entender que você chegou naquela doença, o que ela fez para chegar naquilo, ou não fez, isso é genético, não é genético, né? Eu fiz alguma coisa, por exemplo, será que se eu fumo está relacionado a isso? Se eu bebo socialmente está relacionado a isso? Será que a minha obesidade é relacionada a isso? Será que o uso de anticoncepcional causa isso? Será que a minha vida, aquilo que eu como, né, uma vida estressada, será que é uma vida sem a parte espiritual? Será que a vida é excessivamente carregada de frustrações, medos? Será que essas coisas estão relacionadas? Por exemplo, um dos estudos é muito interessante, que comparando homens, né, homens e mulheres de meia idade e terceira idade, aquelas que são solteiras ou solteiras têm um índice muito maior de morrer por problemas cardiovasculares, por câncer, do que pessoas casadas. Então, por quê? Porque são pessoas que muitas vezes não têm uma vida muito mais agitada, uma vida desregrada, né? Então, essas são coisas importantes que a gente tem que entender dentro dessa situação. Então, é importante que você entenda a sua doença. Se você não entende, hoje em dia você tem o Dr. Google, né, tem muita informação. Existem muitos centros oncológicos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que promovem informação para profissionais, informação para pessoas leigas, né? São os pacientes. Se você não tem esse acesso, pergunte ao seu médico, né? Porque é importante que ele diga a você que doença é essa, de onde veio.
Porque se você teve um câncer dentro de uma situação, se você existem fatores de risco, se você não abandonar esse fator de risco, você provavelmente tem uma grande chance de essa doença voltar ou fazer um novo. Então, essa é uma parte mais importante. Entenda a sua doença, entenda quais são os fatores, entenda por que chegou a essa situação. E uma coisa muito importante é que o número de casos de câncer cresceu mais do que a população, mas o que mais chama atenção é que o número de casos de 20 aos 50 anos quadruplicou, quanto dos 50 até os 70, 80 anos, o índice proporcional se manteve o mesmo. Quando a gente vai ver, estuda, que a grande maioria dos cânceres, o seu pico está, né, em torno dos 65 anos, e que você começa a ter o pico aos 40, alguma coisa está errada. Né? Então, o que aconteceu nesses últimos 50 anos que houve essa mudança tão grande? Por que as pessoas estão cada vez mais tendo câncer numa fase mais precoce? Se a gente for considerar os preços principais, que é a obesidade, cigarro e álcool, então a gente vai ver que o cigarro hoje, desses três, o cigarro é o que menos nós consumimos hoje, né? Graças a algumas leis, algumas atitudes que as pessoas tomaram. O álcool, isso cresceu demais, e a obesidade também. Então, essas duas, tanto o alcoolismo quanto a obesidade. Eu falo alcoolismo, não estou falando nem a questão de pessoas que têm embriaguez, né, que são alcoólatras, mas eu estou falando do uso social. Esse cresceu exponencialmente. Né? Existe como falou, da questão do vinho. Né? Só para ter uma ideia da proporção disso, uma cidade só na França, se chama Bordeaux, vende 1 bilhão de garrafas por ano. Então você vê que existe um consumo cada vez maior de vinho, né? Porque é a questão romântica e tal. Porém, ela pela graduação, então, de 12%, 13% de álcool. Então, isso cresceu muito. Então, quando a gente começa a ver jovens, né? Muito cedo, vodka, vinho, né? Tem tanto uísque, mas vodka e vinho, gin também, né? Cria-se Então, você vai ver que todas essas garrafas são muito bonitas. Então, precisa entender de onde vem essa doença e quais são os fatores de risco. Outra coisa bem importante, o segundo passo que ele fala é que assuma a responsabilidade, assuma a frente do seu tratamento. Essa é uma questão muito importante. Né? Nós já discutimos um pouco sobre o porquê, né? A causa, a questão do pecado, mas também existe a questão da causa e efeito. Né? Então a gente vai ver isso, que existe esse entendimento no cristianismo, e existe esse entendimento na segunda religião mais popular, que é o hinduísmo, da questão da causa e efeito. Né? Então, onde a gente vê isso muito no Antigo Testamento, da questão de causa e efeito. Então, se você fuma, você está colocando seu corpo em risco. Se você bebe, você está colocando seu corpo em risco. Se você tem obesidade, você está colocando o corpo em risco. Porque todas essas coisas desencadeiam outros processos. É até um artigo que eu li hoje, que fala a respeito da relação entre a raiva, a ira, né, a amargura com doenças cardiovasculares. Eles conseguiram provar que esse amargor, é até uma certa é uma coisa até lógica, né? Porque quando a gente está ansioso, quando está com raiva, amargor, nós temos uma contração muscular. Só que essa contração muscular era muito mais fácil de você evidenciar nos músculos, né, na musculatura esquelética. Mas conseguiram mostrar que a musculatura também, né, dos vasos acabam enrijecendo e que causam então um aumento da pressão. O aumento da pressão leva a doenças da coronária, cardíacas, infarto. E isso também leva a insuficiência cardíaca, e também leva a AVCs, derrames. Então eles conseguiram mostrar que a raiva, né, até eles falaram até em torno de 8 minutos a ira. Né? Então, isso é uma das coisas importantes que a gente, né, nós vemos no Evangelho, a palavra de Deus traz: não andem ansiosos. Por quê? Porque vai causar doença. Então, essas são coisas que a gente precisa entender. Será que isso faz parte da sua doença? Será que a falta do perdão, a gratidão, todas essas coisas são importantes dentro de um processo da doença? Isso está provado nas doenças cardiovasculares, mas quando a gente pensa que doença cardiovascular também pode estar relacionado ao câncer por causa de alterações do meu sistema imune, então isso também está relacionado ao desenvolvimento de doenças. Okay? Então,
O segundo passo é tome a frente, assuma a responsabilidade por aquilo que você realizou e assuma a responsabilidade pelo seu tratamento. E assumir a responsabilidade é tanto entender o que está acontecendo, mas também entender como vai ser tratado, como vai ser feito, para que você possa ter a decisão correta. Terceiro passo, né, é que você deve perguntar ao seu médico. Tire todas as suas dúvidas. Né? Todas as dúvidas, veja, alguns pacientes que eu recebo às vezes fazem uma lista. Então eu recomendo que você faça uma lista, pergunte tudo que você, né? Às vezes você pode sentar com o seu cônjuge ou familiar, né, que tem que perguntar, mas por que isso aconteceu? Qual é a razão? Isso vem, olha, na família tem, não tem. Então, se você tem alguma dúvida, tente sanar essas dúvidas, porque muitas vezes a dúvida pode causar muita ansiedade, e a ansiedade pode atrapalhar tanto o seu tratamento, quanto também o discernimento do que é certo ou errado. O próximo passo, ele coloca dentro desse primeiro bloco, buscar uma segunda opinião. Mas por que é importante buscar a segunda opinião? Porque a medicina ela é muito de escola, né? Hoje em dia ela é muito rápida na mudança de conduta. Quando você tem e por que eu falo a questão de escola? Porque nós brasileiros nós nos focamos muito na escola americana, porém gostamos muito também da escola europeia. Então, dependendo onde o médico faz a sua residência, a sua formação, existe essa influência do médico formador, do professor. Se ele vai numa direção mais americana, que muda muito rapidamente a conduta, ou de uma escola europeia, que é um pouco mais pé no chão. Ela muda realmente se há uma evidência clara de que a nova terapia, essa nova mudança vai trazer muitos benefícios, grandes benefícios para os pacientes. Quando os benefícios são muito pequenos, a tendência da medicina europeia é não mudar. Mas como a americana tem uma base muito grande na questão financeira e na questão judiciária, eles mudam rapidamente, né? E até porque existem só 2 países no mundo onde a medicina, onde a propaganda da indústria farmacêutica vai direto aos pacientes. Um deles é Estados Unidos e a outra é Nova Zelândia. Todos os países não podem fazer isso, então vai por meio dos médicos. Então, essa é uma das razões por que os Estados Unidos mudam muito. E grande parte dos guidelines, né, das recomendações de tratamento, vem dos Estados Unidos. Então, por isso que a brasileira tem essa tendência. Até porque aqui no Brasil existe uma grande judicialização da medicina, infelizmente. Né? Então, muitos médicos estão passando, né, aos juízes a sua conduta. E isso é muito triste, né, porque quem tem que decidir é o médico e o paciente, não o juiz. Aqui ele fala, então, se torne um e-paciente. Né? O que seria o e-paciente? O e-paciente é você buscar realmente informações na internet. Né? Você busca outras. Às vezes, a segunda opinião você pode estar fazendo, né? Você pode estar fazendo isso por meio da internet. Você pode estar buscando uma informação. Às vezes, essa pode ser a segunda opinião. Se, de repente, você consultou com o médico, gostou do médico, fez um bom vínculo, né? Porque o vínculo da relação médico-paciente é um vínculo de confiança. Você gostou, você criou uma confiança. Nada impede que você vá para a internet, né? Buscar informações, levar essas informações com o médico e discutir. É o momento da barganha, é o momento que você saiu daquele processo, de repente, de raiva e depressão, você começa a barganhar. Esse processo de barganha não é um barganha que estou falando de toma lá da cá, mas é um processo de que você tomou a frente e você quer saber se aquilo ali realmente é o melhor para você. Então você não precisa sair para outras cidades. Né? Se você vai à internet e busca informações, e se esse médico que você criou confiança, rebater essas informações, né? Tiver um entendimento dessas informações, se você faz uma dialética a respeito dessas informações, né? Você discute de uma forma inteligente, né? Uma forma sábia, vocês podem chegar juntos ao processo. Né?
Muitas vezes eu vejo pacientes, às vezes me perguntam, tá, mas se fosse teu pai, a tua mãe, o que você faria? Na realidade, quando ele está fazendo isso, ele está transferindo um pouco a responsabilidade da decisão ao médico decidir, né? Mas muitas vezes esses caminhos, esses fluxogramas, eles têm caminhos diferentes. Você pode iniciar, por exemplo, digamos, uma doença que tenha um componente cirúrgico, por exemplo, às vezes você pode começar com cirurgia, às vezes você pode começar com quimioterapia, às vezes você pode começar com radioterapia. Então essa ordem pode mudar, né? E essa ordem tem que ser discutida. Às vezes o médico, o cirurgião tem uma ordem, às vezes o oncologista clínico tem outra. Então essa é uma das coisas muito importantes. Quando for a segunda opinião, isso é também uma dica, é que se a sua doença precisa passar por cirurgia, né, quimioterapia ou radioterapia, é importante que se tenha a opinião desses profissionais, né? Um cirurgião que seja oncológico, que lide com isso, um oncologista clínico que vai tratar com quimioterapia, e se vai precisar radioterapia. Então, por isso é importante você buscar essas informações. Quando foi consultado, doutor, esse meu problema, tem cirurgia? É quimioterapia? Tem radioterapia? Então, essas três... Por quê? Porque é importante que você faça a consulta com 3 profissionais diferentes, mas que sejam dentro da área da oncologia, né? Porque muitas vezes nós vamos ver cirurgiões gerais, outros cirurgiões que fazem, né, ginecologistas fazendo câncer de cólon, de ovário. Não que eles não possam fazer, mas é que a especialidade ela foi criada para a gente poder oferecer o melhor para aquele paciente. Por exemplo, não quer dizer que você vai ter a cura, não quer dizer que você vai ter digamos assim, um processo final de melhor. Mas quer dizer que aquele profissional, ele foi treinado para te oferecer o que tem de melhor na medicina. Então, a especialidade ela é isso, né? A especialidade ela busca trazer a medicina mais fina, mais propriamente dita daquilo que nós estamos vendo. Então, essa é a grande importância da especialidade. Então, por isso que recomendo, né, para que você vá. Não precisa, se não tem na sua cidade, você pode ir em outra cidade, às vezes, né, trocar de estado, ir para outro estado, buscar opinião, mas muitas vezes você consegue até fazer isso, até uma consulta online, alguma coisa assim. Mas se você buscar todas essas informações na internet, você vai ter uma segunda, terceira, quarta opinião, né? Porque tem muitos médicos que colocam muita informação nos seus sites, nos seus blogs, ou no seu Instagram a respeito disso, né? Então, é possível você chegar para um médico que você consultou e questionar todas essas coisas e veja como ele vai responder. Se você tiver segurança em cima disso, então você deve seguir esse caminho, né? Então, por isso que eu estou dizendo, o que eu estou colocando é uma forma de você atingir melhor o resultado. Ou seja, se você tem uma chance de 80% de cura, é importante que você chegue o mais próximo possível dessa cura. Ah, mas eu tenho um médico que é da família, isso, aquilo. Não tem problema nenhum, é a sua escolha, né? O que nós estamos falando aqui é um guideline, é um guia. Se você quer seguir ou não, é a responsabilidade que nós temos a assumir sobre a nossa doença, sobre o nosso tratamento. Outra coisa bem importante que ele coloca aqui é reavaliar, repensar as estatísticas. E por que disso, né? Até programas atrás nós fizemos um testemunho, entrevista com o Gisiel, e ele falou, né, que testemunho aqui, que para ele o médico tinha dado 6 meses. Ele fez uma segunda opinião e outro médico tem 6 meses. Isso já vai fazer 3 anos. Então, quando um médico colocar, né, essa questão de estatística, busque outras informações, né? Ignore às vezes essa estatística. Por quê? Porque a estatística ela traz uma média, traz uma situação. A gente não sabe, porque muitas vezes essas estatísticas elas vêm dentro de um artigo de um grupo de pessoas em um outro país, por exemplo, né? Então, a grande maioria das informações que nós temos vem ou da Europa ou dos Estados Unidos. Então, por exemplo, quais são as características desses pacientes nos Estados Unidos? Quais são as características das pacientes na Europa? Aqui no Brasil é diferente.
né? Nós temos uma genética diferente. Então, essas estatísticas que são colocadas, muitas vezes a gente tem que ignorar essa estatística, porque elas não ajudam em absolutamente nada, né? Eu penso que colocar tempo dentro de uma situação é extremamente temerária, porque provavelmente nós vamos errar. Essa é a grande maioria das vezes, nós vamos errar. Pode errar para mais ou pode errar para menos. Só que trazer essas estatísticas, né, em termos de sobrevida, por exemplo, em termos de resposta, ela só é benéfica quando ela pode ajudar na melhor escolha do tratamento, né? Por exemplo, vamos citar por exemplo, câncer de reto, né? Então você tem uma estatística que você fala, por exemplo, se eu iniciar quimio rádio, eu tenho uma probabilidade às vezes de não operar. Qual é essa probabilidade? Gira em torno de 20 a 25%. Então, eu posso trazer essa estatística, por isso que a estatística né, do tratamento, né? Mas a estatística da sobrevida, do prognóstico, essa aí realmente é dispensável, né? Acho que o médico que ele fala isso, ele quer profetizar. E isso, na grandíssima maioria, vai dar com os burros na água, digamos, né? Vai errar essa proposta. E também isso não traz absolutamente nenhum ganho, nenhum benefício, tanto na relação médico-paciente, no seu tratamento, né? E dentro da situação que você está passando. Bom, o segundo grupo é determinar o seu tratamento. Então, no momento que você entendeu o seu diagnóstico, no momento que você, né, teve entendimento de tudo que está acontecendo, buscou a segunda opinião, ou seja, você já tem aquilo tudo na mão, porque você só pode discutir algo quando você tem um conhecimento de algo. Então, com esse conhecimento, então você vai poder discutir e determinar qual é o melhor tratamento. Né? Você tem que ter a decisão final. Né? Os pacientes têm que ter a decisão final. O papel do médico, né, que eu coloco que seja um médico que seja o papel adequado, né, correto do médico. É ele colocar as cartas na mesa, colocar aqui na mesa e o paciente decidir. Agora, o paciente também pode perguntar, né, como muitas vezes pergunta, mas se fosse teu pai, tua mãe, o que você faria? Olha, eu faria isso. Né? Nós temos esse caminho, mas eu escolheria, se fosse comigo, eu escolheria esse caminho. Então, não que um médico esteja induzindo nessa situação, mas é uma relação médico-paciente de confiança. Então, se você adquiriu confiança nele, você acredita que ele esteja falando a verdade. Né? Então, colocando, né, de uma sinceridade na questão do tratamento. Mas sempre a parte final, né, a decisão final, tem que ser do paciente. Isso é um ponto pacífico, você deve assumir essa responsabilidade final, o caminho que você tem que fazer, certo? Bom, então aqui ele fala aqui, né, o que você tem que fazer. Então, entender as suas opções de tratamento, como eu falei. Né? Realmente entender, olha, se você fizer nós temos esse caminho, você vai passar por isso, pode ter tais e tais consequências. Se você optar por quimioterapia, existe a quimioterapia, vai acontecer isso. Né? Ou seja, detalhar o tratamento. Porque todos os estudos, eles detalham o tratamento. Quando a pessoa vai entrar no estudo, o tratamento está todo detalhado para que ele assine embaixo que ele vai participar do estudo. Então, na consulta, no tratamento, tem que ser exatamente a mesma coisa, que é o consentimento informado. Você tem que saber tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer. Quais são as reações, né? Vai debilitar, não vai debilitar? A quimioterapia que está iniciando, você pode falecer da quimioterapia? Pode. Pode atrasar o tratamento? Pode. A doença pode progredir? Pode. Então, todas essas coisas têm que ser importantes, têm que estar né, dentro das opções, nas perguntas que você deve fazer. Então, como é que tem que ser, assim, perguntar tudo, né? Ou seja, deixar todas aquelas opções bem detalhadas, né? Minuciosamente detalhadas. O próximo passo que ele coloca é a questão da confiança, né? Confiança no time. O que existe de mais moderno hoje na medicina? É o tratamento global do paciente. E o tratamento global do paciente não é só focado, por exemplo, aí tem um câncer no fígado. Não podemos tratar só o câncer no fígado. Nós temos que tratar globalmente. E globalmente não é só o corpo todo, mas espiritualmente e também da parte física, certo?
O foco, o problema está lá no fígado, mas como chegou até lá. E dentro disso é o time. Quando ele fala o time, é o que, que são? São as pessoas que vão estar envolvidas. Isso pode ser o cirurgião, tá, o cirurgião, né, o oncológico, o oncologista clínico, o radioterapeuta, fisioterapeuta, nutricionista, né? Se você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia que pode alterar o seu deambular, vai ter que fazer uma amputação. Então, o fisioterapeuta tem que explicar para você. Tem prótese, não tem prótese? Né? Eu vou fazer uma cirurgia que vai mexer no intestino. Será que essa que mexer no intestino? Eu vou fazer uma cirurgia de estômago. Como é que eu vou comer depois? Né? Como é que vai ser a minha parte nutricional? Então, todas essas coisas. Então, a questão da, quando ele fala em segunda opinião, é importante que você tenha opinião, toda essa opinião global sobre isso. Né? Então, essa segunda opinião não precisa ser uma segunda opinião da mesma área em outro lugar, mas de outro profissional que vai fazer parte desse tratamento. Então, isso é que existe de mais moderno hoje na medicina, que é o tratamento global do paciente e multiprofissional. Ou seja, todas as vezes que a gente vai fazer, eu me lembro isso muito quando eu estive nos Estados Unidos em 1997. Então, todo paciente que ia passar por tratamento cirúrgico ou não, na semana seguinte era discutido com todos os profissionais da área, todos davam opinião e todos colocavam, olha, esse paciente quem sabe é melhor assim, não, se você fizer assim, eu posso suprir aqui, olha, essa cirurgia, esse tratamento vai debilitar tal coisa, mas eu posso suprir aqui. Ou seja, era uma equipe toda, radiologistas, né, envolvidos, olha, essa imagem mostra que pode ser aqui o caminho, pode ser ali. Então, essa é uma coisa, isso é muito importante. Isso eu estou falando de 1997. Entendeu? Assim, quase 30 anos atrás. Então, já se fazia isso lá. Hoje aqui no Brasil, infelizmente, não temos muito isso, porque não temos porque lá é um pouco diferente, né, em termos de trabalho, né? Você recebe mensalmente, são empregados. Aqui nós somos profissionais liberais e muitas vezes nós estamos em locais diferentes. Por isso que é importante essa questão da segunda opinião, você ter a segunda opinião de médicos diferentes, que aí acaba, em vez de nós não reagirmos, o paciente acaba coletando essas informações e quando for chegar com o médico que vai tratar, leva todas essas informações e vê se ele vai aceitar. Às vezes existem médicos, por exemplo, às vezes eu tenho uma conduta, por exemplo, eu prefiro iniciar com cirurgia. Por qual razão? Porque quimioterapia, radioterapia pode prejudicar isso, aquilo, pode atrasar e tal. A cirurgia pode complicar, a cirurgia pode não complicar. Aí vai no oncologista clínico, ele diz, não, mas é preferível compensar com quimioterapia por causa disso e disso. Então, se essa sua doença vai passar por quimioterapia e cirurgia, veja qual você vai se adaptar primeiro. Ah, não, eu prefiro fazer quimioterapia antes, depois cirurgia. Me sentir mais convencido nisso, me sentir mais seguro a respeito disso. Você volta lá no cirurgião. Se o cirurgião aceitar, quer dizer que ele tem entendimento disso. Se o cirurgião não aceitar, então você parte para outro cirurgião. Mas o que é importante para você, porque ele não aceitou a sua decisão, né, em respeito disso. Como eu falei, existem vários caminhos, né? E muitas vezes, se você começar por um ou por outro, o importante é o resultado final, que é a cura. Se for o resultado final for exatamente o mesmo, tanto faz. Agora, se o resultado final for diferente, né, então aí é importante que você tenha esses dados, né? Confronte os dados, confronte as informações de ambos os médicos. A próxima, né? Uma das coisas que ele fala é assim, são os teus pensamentos, né? De convicção e desejo, né? Então, uma coisa, às vezes você deseja que vai fazer o tratamento, vai ficar isso, aquilo, não vai dar nada, vai ser assim, vai ser assado. Outra coisa é aquilo que é a verdade, né? Então, muitas vezes eu coloco alguns médicos, não, vai ser fácil, a cirurgia é assim, não dá nada, é simples, não vai acontecer nada e tal. Isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, opções de... Vou dar dois exemplos, né? Estômago, por exemplo, né? Estômago, muitas vezes você pode, dependendo da localização, você pode fazer ou retirar todo o estômago ou preservar o estômago. Tá? Se você preservar o estômago, a qualidade de vida é melhor. Né? Se você tirar todo o estômago, a qualidade de vida ela é pior. Porém, interessante hoje, daí recebi uma paciente que eu fiz uma cirurgia de estômago e eu deixei um percentual do estômago em termos de qualidade de vida. E a queixa dela hoje é que, como eu preservei o estômago, ela hoje
né, engordou mais do que antes da cirurgia. Então ela aumentou, ela hoje em dia está 5 a 6 quilos acima do peso do que antes da cirurgia. Então era uma queixa. Quer dizer, às vezes a gente, né, nós fizemos um tratamento pensando na qualidade de vida. Então, se eu tivesse tirado todo o estômago, ela não teria essa queixa, porque quando você tira todo o estômago é muito difícil você ganhar peso. Existe uma variação de 1 a 2 quilos para baixo de um peso equilibrado, mas não mais do que isso, né? Então, essas são coisas, são situações que têm que ser dialogadas, né? O seu desejo. Por exemplo, às vezes, cirurgia de intestino lá embaixo, no reto, né? Perto do ânus. Eu quero preservar o ânus. Só que quando você preserva o ânus, né, você não quer botar bolsinha, né? Então, isso é uma das coisas mais preocupantes, né? Toda vez que você vai trabalhar intestino, a primeira pergunta, então, mas eu preciso usar bolsinha? Não, não precisa usar bolsinha. Tá, não, porque bolsinha, eu prefiro, né? Tem pacientes que dizem, não, se entre usar a bolsinha, eu prefiro morrer, né? Então, chega a esse extremo. Só que, por exemplo, você tem um tumor que é muito próximo da parte do ânus. Se você preservar, existe o risco de 40% de você ter incontinência fecal, né? Então, essas são coisas importantes o meu desejo é preservar o ânus, mas você vai preservar, mas você vai... Se você ficar incontinente, tiver incontinência fecal, por exemplo, você vai concordar em usar fralda, né? Ou você não quiser usar fralda e está no meio da rua, no mesmo lugar e ter uma evacuação. Então, todas essas coisas são importantes entre o que é a realidade e o que é o desejo. Então, tem que ser colocado aquilo que é a realidade, né? Não apenas um desejo, porque muitas vezes o desejo, a gente deseja algumas coisas e que elas não são práticas, elas não vão ser eficazes e elas vão muito mais perturbar, né, a vida. Muitas vezes tem pacientes que usam a bolsa, que tiveram incontinência fecal, usam a bolsa e preferem usar a bolsa. Não, eu não quero mais usar porque eu prefiro assim, eu consigo controlar, eu consigo ter uma vida social, ter uma vida de relação, sem estar sempre preocupado se eu vou evacuar ou não. Então isso é uma coisa bastante importante, aquilo que é a realidade, aquilo que vai acontecer, não apenas o seu desejo daquilo que é, porque o desejo que o paciente, não, mas eu só vou fazer a cirurgia se for assim. Pode ser muito pior. Então, escute o seu médico, né? Avalie, converse com outras pessoas que já passaram por esse procedimento, né? Se tiver uma possibilidade de bolsa, muitas vezes tem em locais que tem uma associação de pessoas ostomizadas, né? Que usam colostomia, ileostomia. Então, você pode ir lá conversar com essas pessoas. Isso é uma coisa muito importante. Ou seja, você se preparar antecipadamente da questão da cirurgia. Refletir sobre as decisões de tratamento, né? O que é refletir? Né? Para quem é cristão, é orar, né? É orar. Você tem que orar, você tem que, né, pensar do que vai fazer, né? Se isso realmente está confortável no coração, se você tem confiança na equipe, você tem confiança na decisão final, né? Você está realmente convencido de que aquele caminho é o melhor caminho, você está convencido que aquela equipe de médicos é a melhor equipe. Então, isso tudo é um passo extremamente importante. O fato de você estar seguro com o seu tratamento, estar seguro da decisão, estar seguro com a equipe, isso vai te trazer tranquilidade, vai te trazer calma. Isso vai ter reflexo de todo o teu sistema imunológico, você vai ter reflexo de que a cirurgia, o tratamento, você vai passar por um tratamento, você vai ter menos efeitos colaterais, você vai ter menor risco, né, de ter complicações. Na realidade, essa questão é muito interessante, que eu estava conversando com um psicoterapeuta, né, a respeito disso, que é do Rio de Janeiro. Então ele fala, ele teve contato com outros cirurgiões, não cirurgiões oncológicos, mas cirurgiões de uma forma geral. E eles falam, não, realmente, né, pessoas que são mais ansiosas, pessoas que são nervosas, pessoas que têm medo de passar por um procedimento cirúrgico, essas pessoas complicam mais. Então a gente vê isso, né? Eu converso com outros colegas cirurgiões, nós nunca houve uma comprovação científica disso, mas como você começa, né, outras pessoas falarem, então é porque isso realmente acontece, não tem uma comprovação, mas isso praticamente quase todos os médicos que já têm uma certa experiência conseguem enxergar isso. E eu enxerguei isso muito durante toda a vida. Todos os pacientes que tinham algum medo, né, de certa forma tiveram uma complicação. Não é uma condição sine qua non, não é uma condição que vai acontecer, mas a probabilidade é maior nos pacientes que
complicam pacientes que têm medo, não estão decididos firmemente no seu tratamento da sua equipe cirúrgica. Ao passo que aquelas pessoas que já estão decididas, têm um pensamento positivo, creem que vai estar tudo certo, né? Então isso nós chamamos de um efeito, não é um efeito placebo, mas isso é um efeito que você está na mesma sintonia, né, de certa forma, com a sua equipe médica. E você, quando você decide, tem essa decisão e está seguro, você também tem uma sintonia entre o teu lado espiritual e o teu lado carnal, físico. E isso é uma das coisas mais importantes na hora da decisão, na hora de tratar. É você estar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, né, bem centrado, né, bem confiante. O outro passo é decidir. Isso aí, então, nós acabamos de falar, né? Decidir, decida, põe, não, vou decidir, está aqui, essa é a minha segurança, e faça. Né? Não fique em cima do muro, sabe? Decida. Não coloque outras pessoas para decidir por você. Isso eu já vi muito, né? Assim, de estar ali o pai e a mãe, os filhos querendo decidir pelo pai e a mãe. Não, quem tem que decidir é o doente. Esse tem que decidir. Porque a decisão dos filhos, elas muito mais estão relacionadas a uma questão de culpa do que se acontecer algum problema, né, do que estão dividindo a culpa, né, se um diz que sim, e de repente vai fazer uma cirurgia, vai fazer tratamento e vem a falecer, né, então assume essa questão de culpa, né. Tempo atrás aqui, faz uns 2 meses, uma paciente consultou comigo, veio ela, o esposo e o filho, né, e ela veio com um amarelão, ela tinha uma lesão no pâncreas. E a lesão no pâncreas, ela tinha uma biópsia que era um câncer de pâncreas. E eu coloquei para ela que, né, para eles que para fazer o tratamento, iniciar com quimioterapia, que esse é o melhor caminho hoje, que quando a quimioterapia, o tumor responde à quimioterapia e essa resposta é duradoura, aí que nós vamos fazer uma cirurgia, porque essa cirurgia então vai valer a pena, porque não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia que tem um certo risco de complicações e também é uma cirurgia que muda muito a qualidade de vida. E eu encaminhei para fazer, né, numa clínica para fazer tirar esse amarelão, que seria colocar que a gente chama stent, uma molinha que alarga para abrir o canal da bile. E o filho, só que o filho é extremamente ansioso, e não quis aguardar. E ela fazia uma semana que tinha esse diagnóstico, não há necessidade. Porque se você vai começar a quimioterapia, não importa se a tua lesão tem 2, 3 ou 4 centímetros. Quando se vai haver resposta, vai haver resposta. Né? E o caso dela era um caso até inicial, não era um caso grande. E ele, por ansiedade, ele pegou a mãe, levou para outra cidade, fizeram o procedimento. Só que nesse procedimento eles perfuraram, né? Perfuraram esse canal. Ela iniciou com a quimioterapia, não houve um cuidado maior, começou a quimioterapia, da quimioterapia baixou a imunidade, daquela perfuração virou uma infecção, virou um abscesso e ela veio a falecer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa situação. Então, o filho tomou uma decisão. Será que a mãe era o desejo da mãe? Será que era o desejo do esposo? Não, mas isso foi um desejo muito maior do filho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Essa ansiedade pode te levar a fazer coisas que você acaba tomando decisões equivocadas. Então, todas essas decisões elas têm que ser feitas, né, de uma forma tranquila. Por exemplo, esse filho ele nem me ligou, não falou absolutamente nada, né, não me perguntou se eu indicasse um serviço, não indicasse, simplesmente ele pegou e foi. Né? Então, isso é uma coisa importante. Se você, de repente, não achou que o médico encaminhou, não achou, volte naquele médico que você tenha confiança e pergunte se, né, indicar alguém, se é alguém de confiança. Essa alguém de confiança, avalie, né, se ele realmente trata de câncer, se não trata de câncer, se ele realmente tem a sua formação. Isso são coisas muito importantes, porque no momento em que você decide, no momento que você inicia o tratamento, você iniciou um caminho. E muitas vezes é impossível você desviar esse caminho. Né? Por exemplo, quando você faz uma cirurgia, a cirurgia está feita, você não tem como voltar atrás. Né? Se a cirurgia ela foi mal feita, ela foi mal feita. Isso vai atrapalhar o seu diagnóstico. Você tinha uma probabilidade de cura, você não teve. Vou dar um exemplo. Né? A esposa de um conhecido, né, fez uma consulta de ginecologista e tinha um câncer de colo uterino. E como
Ela trabalha numa clínica, ela levou para o cirurgião geral para fazer. E no meio da cirurgia, cortaram o tumor no meio e ficou o tumor. E depois ela veio. Não há o que compense. Né? Não há o que compense. Por quê? Era uma doença que tinha 95% a 97% de chance de cura. E ela veio a falecer em um ano. Né? Por quê? Porque a cirurgia não foi adequada. Então, quando a cirurgia é adequada, não importa se ela fez, né, quimioterapia, radioterapia, muitas vezes não compensa algum H. Se a quimioterapia não foi feita na dose adequada, número de sequências adequado, a medicação adequada, também não vai adiantar nada. Né? Então, essas são coisas. Então, isso é muito importante, isso é muito sério. Né? Tratar com pacientes oncológicos é muito sério, porque qualquer coisa que você faça diferente, você está atrapalhando na questão do prognóstico, você está piorando o prognóstico, você não está sendo correto em oferecer aquilo que existe de melhor. Nós temos um intervalinho para fazer? Tocamos? Adiante? Quanto tempo nós temos? Já quase 50 minutos, 45. Vamos para o terceiro, para não ficar longo, depois, no próximo programa, vamos fazer o resto. Vamos fazer até o terceiro passo aqui, terceiro bloco. Que é o manejo do tratamento. Então, nós já falamos sobre isso, você determinou, você decidiu. Uma coisa bem importante que ele fala aqui, que é você assinar o consentimento informado. O que é o consentimento informado? Que hoje você não faz nenhum tratamento, você não interna mais no hospital sem o consentimento informado. E isso acontece, infelizmente, por uma questão jurídica e não por uma questão médico-paciente. Quando, na realidade, o consentimento informado é uma relação de confiança, de exposição de tudo aquilo que vai acontecer no tratamento entre médico e paciente. Então, é nesse momento entre médico e paciente, quando você expõe todas as coisas, é que você faz esse consentimento informado. Se o médico não faz esse consentimento informado, é muito importante que o paciente peça esse consentimento informado. Porque todas as pesquisas que são feitas no mundo, todos os medicamentos que nós temos hoje, todos esses tratamentos, todas essas linhas de tratamento, tudo é com base em estudos que tinham consentimento informado, certo? É como se fosse uma bula. Né? Então, assim, se você pega um medicamento e vai ler a bula, muitas pessoas deixam de tomar o remédio, porque está tudo ali. Só que o consentimento informado, tem algumas pessoas que não querem saber, mas tem muitas pessoas que querem saber. Mas entre as pessoas que não querem saber e não querem saber, o correto é ter o consentimento informado. Você pode assinar, você não é, mas você que nem a aceitação de termos de uso, né, de aplicativo, que vem ali, aceite termos, você sempre clica aceite termos, ninguém lê. Né? Mas ali tem todas as explicações do tratamento, ali tem todas as explicações como vai acontecer. Né? Então, é muito importante que você leia o consentimento, é muito importante que quando você está se colocando, é o teu corpo, né? É a tua vida, quando está se colocando em teu tratamento, queria saber se realmente aquilo ali, o que vai fazer, se faz bem, se faz mal, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, porque uma das coisas mais importantes em termos de tratamento, tudo aquilo que você vai fazer na vida, é você ter o quê? Você se preparar para enfrentar as coisas, né? Então isso é uma questão de virtude. Então a questão de virtude, né? Que seria a perícia, né? Que seria a prudência, né? Que é uma das virtudes que Tomás de Aquino coloca como a principal, que é a prudência. Ela é o que é? É você tomar todos os cuidados, ou seja, você fazer tudo aquilo, se preparar para se acontecer de algo ruim, você já ter preparado para reagir, certo? Então a prudência ela é extremamente importante. E o consentimento informado, né, mas é uma prudência, ou seja, você sentir tal e tal coisa, procure um médico, sabe o que fazer, já tem a orientação dele o que fazer. Né? Porque muitas vezes, doutor, mas você não explicou, eu não lembrei, não vi, eu não perguntei. Se tiver sentido, por exemplo, se tiver febre, vá para o hospital. Né? Se tiver algum tipo de dor, né? Procure o médico, ligue o médico, fale, porque isso pode trazer consequências graves se você não resolver isso adequadamente. Então, o consentimento informado ele serve como prudência. Tá? Então, peça a seu médico, não de uma forma que existe hoje, infelizmente, uma questão jurídica. O hospital vai lá, coloca na sua mão, como existe nos aplicativos, né? Você entra em sites, né? Aceita os cookies, aquelas coisas todas, você lê e tal, aceita os termos. Então, é o teu tratamento, aquilo que você está passando, é o teu corpo. Então,
essa é uma parte muito importante, que é você saber tudo que vai acontecer no seu tratamento. Então, o próximo passo, então, é a crença, né? Então, o momento que você decidiu, você teve, é o problema de crença. Você acreditou, você está confiante no seu tratamento. Então, essa é uma parte extremamente importante. Essa relação de confiança naquilo que você acredita, naquilo que você deseja, porque essa é a parte importante. A nós cristãos, é importante você ter a fé. É a fé que você não está vendo que o seu final do seu tratamento, você não está vendo a cura, mas quando você ora, você acredita na cura, você busca essa cura, né? Você busca na palavra de Deus, busca na crença de Jesus, você busca essa cura. Essas são as coisas que mais te traz tranquilidade para passar pelo tratamento. Então, por isso que é importante, né, você ter essa noção, tudo aquilo que eu já falei, né, que é entender essa doença, entender o tratamento, porque você começa a visualizar, né, esse tratamento dando certo, você começa a visualizar o tratamento ocorrendo, o tumor regredindo, você vendo a cura, você tendo essa crença, essa fé sobre isso, né? E isso, até eu comentei nos outros podcasts, que existe um estudo a respeito disso, entre pessoas que faziam esporte, pessoas, né, idosos que faziam esporte, idosos que pensavam em fazer, imaginavam chutando uma bola, imaginavam correndo no campo, imaginavam fazendo esporte, e aquele grupo de pessoas que não faziam. Aquelas pessoas que imaginavam, tiveram o mesmo desenvolvimento cerebral daqueles que faziam esporte. Claro, não existia um aumento da massa muscular, não existia, porque é a parte final, mas o treinamento cerebral. Então, isso demonstra que é possível condicionar o cérebro, é possível condicionar. E como a matéria, né, o corpo físico, está junto com o espírito, o condicionamento, a fé, a oração, essas são as maiores chances de você, né, atingir a cura. Vou dar um outro exemplo. Tem uma paciente que, 1 ano e 2 meses atrás, fez uma cirurgia e a doença tinha tido 7 anos atrás, um câncer de estômago. E agora a doença estava espalhada por dentro da barriga, que a gente chama carcinomatose peritoneal. Então, você pode pegar a carcinomatose peritoneal de estômago, você vai ver estatisticamente 6 meses de sobrevida. Ninguém passa 6 meses, é muito raro. E ela já está 1 ano e 2 meses. E nesse período de 1 ano e 2 meses, ela não fez nenhuma quimioterapia convencional. Ela decidiu que não. Ela decidiu que não ia fazer, porque ela tinha feito uma vez, tinha passado mal, ela não quis mais fazer. Ela entendeu que aquilo estava intoxicando o organismo dela, dentro da crença dela. Não deixa de ser certa verdade. Mas ela decidiu o quê? Ela é católica, ela é cristã, e ela tem fé. Ela tem fé em Deus, fé em Jesus. E isso eu tenho certeza absoluta. O que mantém ela de pé hoje, que mantém ela ainda viva, é essa fé. Nesse período, início do ano, nós fizemos algumas quimioterapias para dentro da barriga dela. Teve uma excepcional resposta. E olha que eu conversei com pessoas que já tinham feito 60 casos, só tinha um caso que tinha dado resposta. Esse foi o segundo caso de resposta, né, total, mas ela ainda tinha muita doença ainda envolvendo outros órgãos, e ela acabou internando. Nós conseguimos reverter um processo de obstrução intestinal. Ela está vindo. Então, 1 ano e 2 meses, está em casa, né, tem uma vida de relação com o marido, tem os filhos. Então, cara, que ela já passou do dobro da expectativa de vida. E eu acredito muito que isso tem muita relação na crença, né, que ela tem, não só na palavra de Deus, não só em Deus, em Jesus, mas também que ela tomou algumas atitudes, certo? Então, isso é muito importante. Essa é a crença, essa parte é extremamente importante. Então, quando você acredita numa equipe, acredita naquilo, faça a sua parte. Então, vamos lá. Né? Que Deus quer que a gente faça a nossa parte. O que é de Deus, o que é impossível, Ele faça. O que é a nossa parte, Ele não vai fazer. Nós temos que fazer, certo? Então, nós temos que fazer a nossa parte. A equipe cirúrgica médica também, que tudo é de Deus, então vai fazer a sua parte. Deus vai fazer. Então, você faça a sua parte. Se você não fizer a sua parte, né, vai estar faltando entre as suas crenças, né, aqui em Deus e na equipe médica. Então, você fazendo a sua parte, há uma probabilidade muito maior de você chegar na cura, certo? Seguindo aqui,
fala sobre fadiga e náusea. Então, com relação à fadiga, que é aquele cansaço, né? Aquela falta de disponibilidade, e náusea, que é a ânsia de vômito, né? Aquela mal-estar, né? Então, isso tudo faz parte do tratamento? Faz parte do pós-operatório? Faz parte da quimioterapia principalmente, né? A grande maioria das quimioterapias pode trazer isso. Felizmente, hoje, nós temos a imunoterapia, que causa um pouco menos dessa questão de náusea. Então, às vezes pode causar um pouco de dores musculares, né? Uma fadiga, mas ela às vezes não é tão frequente quanto a quimioterapia. Mas o que é importante fazer nisso? E é por isso que, voltando um pouquinho no consentimento informado, se você já tem essa informação, você já pode procurar um nutricionista ou conversar com o médico. O que você pode fazer em termos alimentares, em termos de convívio, em termos de atitude, para minimizar isso, né? Então, tem pessoas, às vezes, que ficam reclusas dentro de casa. Então, esse não é o melhor caminho, né? Você tem que tentar manter da melhor forma possível uma vida de relação, melhor forma possível, né? Você não vai sair correndo, não vai fazer nada, mas você pode ter uma vida de relação, você pode passear, mantenha uma vida mais próxima do normal. Isso vai te trazer distrações com relação a esses sinais, sintomas, essa fadiga, esse náusea. Procure uma alimentação que cause menos isso. Procure ter uma alimentação mais natural, menos processada. Procure menos frituras. Então, ou seja, quando você tem por isso que é tão importante o consentimento informado, porque quando você sabe isso, você se prepara melhor. Isso se chama prudência. Isso é uma virtude, isso é uma prudência. Tá? Você está se preparando para enfrentar. Até, inclusive, no podcast nós fizemos com o Gesiel, ele falou que ele pesava 140 quilos. Quando ele teve o diagnóstico de câncer, o que ele pensou? Não, eu preciso entregar um corpo mais saudável possível, melhor possível, para que o cirurgião faça a melhor cirurgia possível. Então, esse é o pensamento que nós temos que ter. Isso não precisa ser religioso, não precisa ser cristão, não precisa ser, né, católico, hindu, não precisa ser muçulmano, não precisa ser nada. Isso é uma questão de prudência, é uma questão de virtude. Você não precisa ter espiritualidade para ter essa virtude. Então, isso são coisas importantes. Tá? Então, ou seja, preparar melhor para o tratamento. E isso também, como eu falei, isso também faz parte do consentimento informado. Né? É importante que você se prepare. Okay? O próximo, ele fala o seguinte: em todos os momentos que você tiver com o médico, no meio de uma consulta, ou com algum outro profissional que esteja relacionado com o seu tratamento, use da melhor forma possível. E a melhor forma possível é você levar todos aqueles seus questionamentos, todas as suas dúvidas prontas no papel, para que você possa aproveitar, para que você possa fazer, né, perguntas e respostas, e também nisso fazer uma dialética. Melhor, mas quem sabe eu faço aqui, quem sabe eu faço lá. Não. Ou seja, por quê? Porque muitas vezes eles chamam de apontamentos, as consultas, elas têm um período, né? Porque tem outras pessoas para consultar. Existe um período. Então, quanto mais você usar, como você aproveitar esse período, melhor é. Ou seja, você está se preparando. Prudência novamente. Né? Outra coisa, né? A última aqui que nós vamos falar, que é monitorar o progresso. Então, o que seria monitorar o progresso? É você estabelecer metas. Né? Olha, estou progredindo, estou regredindo. Se eu comecei com quimioterapia, esse tumor ele tá regredindo ou está regredindo? Ele está melhorando ou não está melhorando? Né? Isso, por quê? E eu falo isso por quê? Porque muitas vezes o oncologista coloca, às vezes, um programa de fazer três quimioterapias para depois avaliar. Mas, se de repente tem algum sinal, algum sintoma, alguma coisa piorou, alguma coisa não está no caminho certo, é importante você estar entendendo se aquilo que está acontecendo contigo realmente faz parte do tratamento ou não. Será que essa doença piorou? Por exemplo, tumor de pâncreas, que pode dar um amarelão. De repente você inicia um tratamento e não tem amarelão. No meio do tratamento, ali começa com amarelão. É normal, não é? Então monitore, queira saber, se envolva no seu tratamento. Né? Mas, infelizmente, eu sei que a grande maioria não quer saber. E a gente entende isso, porque é a esperança que você está colocando, aquela ansiedade. Muitas vezes pode acontecer que esse tratamento não deu o resultado adequado. Mas vamos lembrar que, às vezes, não dando o resultado adequado dentro de uma primeira linha,
pode dar resultado adequado na segunda linha. Às vezes, dentro do tratamento, você planejou fazer, por exemplo, cirurgia, quimioterapia, cirurgia e quimioterapia. Se essa quimioterapia o tumor progrediu, pare e vá para a cirurgia. Depois vá para a quimioterapia. Associe outro. Né? Você pode mude o esquema de quimioterápico. Então, existem formas, né? Como eu falei, existe um fluxograma. Então, se você tem que... Às vezes, se um médico não está em contato, você também tem que ter a responsabilidade de levar esses dados para o médico. Né? E, mais importante, né? Veja os seus exames. Veja se progrediu, se não progrediu. Se a doença ela teve uma resposta ótima, né? Vibre com isso, né? Melhore sua autoestima com isso. Se ela não teve uma boa resposta, tente mudar, pense, faça alguma coisa diferente. Não perca a esperança. Então, essa parte de você estar envolvido com o tratamento, isso demonstra um interesse maior para a cura. Isso demonstra o interesse que você tem. E isso vai refletir, com certeza absoluta, positivamente no seu tratamento. Quando você nega o tratamento, você nega a doença, você nega as coisas, então ou seja, você está negando as coisas. Se você nega, você está negando contra você mesmo. Então é importante que você realmente tenha essa ideia de que você está realmente interessado na sua cura. Interessado na sua cura, você tem que estar interessado nos seus exames. Mude, planeje, veja, certo? Discuta, olha, não progrediu, será que não tem outro tratamento? Vamos buscar outro lugar? Discuta com o seu médico, olha, não deu certo, o que será que a gente pode fazer? Porque da mesma forma que nós temos muitos tratamentos que hoje estão relacionados, existem muitos outros medicamentos que estão em fase de testes, né? Lembrando só, porque quando você começa uma fase de testes até chegar no mercado, às vezes leva 10 anos. Então você pode estar colocando, você pode estar, por exemplo, entrando em um estudo, pode ser um estudo no Brasil, pode ser um estudo nos Estados Unidos, pode ser um estudo na Europa, entendeu? Você pode estar entrando, e muitas vezes tem drogas que estão dando grandes resultados. Né? Eu vou dar um exemplo, em 2017 chegou o tratamento ao público geral de uma imunoterapia para melanoma, né? Que pode ter uma resposta para chegar até 80% de resposta. Você imagina aquelas pessoas lá em 2013, 14, né, 15, que ainda o estudo estava aberto, ter respostas dessa magnitude. Não era disponível no tratamento convencional, no normal que está né, aprovado ali pela Anvisa, aprovado, né, para ser uso. Mas, de repente, tem um estudo que de uma droga nova que está dando uma resposta fabulosa e você pode estar entrando nesse grupo. Então, sempre questione, né? Sempre muda. Então, essa é outra coisa que eu colocaria mais aqui questione o seu médico a respeito de estudos, novas drogas, novos tratamentos. Isso é uma questão muito importante. Bom, então vamos parar por aqui, né? Já temos aí uma hora aí de conversa, já está bom, né? Então, próxima quarta-feira vamos falar um pouquinho mais sobre, né, os outros passos. Mas acho que a parte mais importante do tratamento ela está aí, que é a sua parte no tratamento. Daqui, né, nós vamos dar o passo que é o tratamento, que é a parte médica vai entrar. E depois nós vamos ver o que nós vamos fazer depois da questão do tratamento. Tá? Então vamos terminar sempre quando a gente termina aqui o culto, para mim, que é a parte final de 2 Coríntios, que eu gosto muito, que diz o seguinte... Né? 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos com vocês. Um grande abraço, uma boa noite.